Paz Senhor, meus irmãos, estarei estudando a lição número 10 da Revista dos Adultos, tida a lição: O pecado corrompeu a natureza humana. O trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Revista comentada pelo pastor Ezequias Soares. Louvado seja o Senhor. Então, estaremos iniciando um novo tema desta revista. Falávamos na última lição sobre o Espírito Santo, hoje vamos falar sobre o pecado, sobre a queda e sobre a condição da natureza humana totalmente corrompida, que carece agora da graça do Senhor para ser salvo. Na próxima lição vamos falar especificamente sobre salvação, mas hoje a gente vai falar do estado do homem e da consequência ali da queda no Éden, que por um homem então entra o pecado no mundo e como consequência a morte. E nós então herdamos essa natureza decaída, desde o ventre, desde a concepção, já somos participantes então, tanto da natureza humana, da natureza adâmica que o pecado gerou como consequência, ou seja, já fomos então concebidos em pecado, e também das consequências do pecado, ou seja, a morte. Então a morte é uma prova irrefutável, que herdamos o pecado de Adão, sua natureza depravada, decaída, e que carecemos então da graça de Deus para podermos ser salvos, pois não temos condição alguma de alcançar a salvação por conta própria. É o que diz no nosso textuário, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:3. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno, desde a concepção, não é desde o nascimento, mas desde a concepção nós já recebemos essa herança terrível, que é a natureza carnal, a natureza decaída do pecado. O texto bíblico se encontra em Gênesis 3:1, versículos 6 e 7, e Romanos 5:12-14. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Glórias a Deus. Então, essas duas perícopes mostram aqui o início, a queda do homem, como veremos aqui na lição, queda com Q maiúsculo, porque é a queda, essa que selou essa condição humana, essa natureza depravada, a partir do momento que o homem desobedece, prefere ouvir as mentiras ali do diabo, e também fazer a sua própria vontade, atendendo ao desejo da sua concupiscência, e peca, e acaba então rompendo a comunhão com Deus, perdendo o direito de viver eternamente e de estar ali no jardim em comunhão com o Senhor. Eles perdem isso, e aqui Romanos deixa claro que a morte passou dali para todos os homens, que mesmo sem a lei, que a lei é aquela que indica, aquela que aponta o pecado, mas mesmo assim, de Adão até Moisés, os homens morreram por consequência do pecado de Adão, que foi passado então o castigo para toda a humanidade. E a partir dali, a lei apenas ela vai revelar que o homem é um pecador, que deixa claro a existência do pecado original e a propagação da natureza humana decaída, depravada, para a descendência de Adão, para a posteridade de Adão. Então, a Bíblia nos deixa claro sobre esses assuntos, sobre esses temas, porém, sempre as heresias vão fugir do que está revelado, e através de doutrinas humanas, doutrinas de demônio, acabam desfazendo das verdades da palavra de Deus. Mas tudo isso demonstra o quê? Essa questão do pecado original e a questão também de sermos herdeiros de Adão, tanto no pecado, na natureza, como também na consequência do pecado, que é a morte. Implica que nós não podemos nos salvar
a nós mesmos, pois há uma barreira. O pecado faz separação entre o homem e Deus, e nós não podemos retirar essa barreira. Só Jesus pode fazer essa obra, tomando nosso lugar na condenação, aleluia, nosso castigo e as nossas pisaduras ele tomou para ele e sofreu em nosso lugar, pagando o preço para nos dar o perdão, a remissão e nos reconciliar com Deus. Então somos miseráveis, pecadores, mas com Jesus nos tornamos justos, podemos ser regenerados, santificados. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Glórias a Deus. E os objetivos da nossa lição serão explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Veremos que essas heresias, os elementos que compõem essas heresias, permanecem hoje em muitos movimentos religiosos. E nós precisamos então conhecer a verdade para poder combater o falso ensino e instruir as pessoas, ensinar, pregando as boas novas, que nós somos pecadores, mas nós temos um Salvador, fruto do amor de Deus por nós, que amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê agora não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos um escape, uma saída que Deus providenciou, e desde o Éden ele já havia anunciado que faria. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus não foi pego de surpresa, Ele já, com a sua onisciência, através da sua presciência, já sabia que o homem ia cair. E ele já estava, então, com um plano da salvação elaborado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Deus criou o homem como agente livre, deixou o homem escolher se iria obedecer ou ia pecar. E como também veremos que o pecado vai se originar não ali no Éden, mas no céu, com Satanás. Então Deus criou agente livre, deu livre-arbítrio aos anjos, deu livre-arbítrio também aos homens. E eles, infelizmente, Satanás em um terço do céu, e agora Adão e Eva decidiram, tiveram a escolha e decidiram pecar, decidiram romper a comunhão com Deus. A introdução da nossa lição diz: o ser humano, criado em santidade e à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata que o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar à luz da Bíblia as principais crenças inadequadas, as heresias que surgem ali no quarto século, especificamente sobre essa área, sobre a questão do pecado. A doutrina que é estudada na teologia sistemática, a amatiologia, porque pecado em grego é hamatia. Então, nesses dois textos a gente já viu essa questão, da origem e da extensão da consequência do pecado e da própria natureza depravada, decaída, como veremos aqui na lição, em todas as áreas da vida, o pecado afetou, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança não foi totalmente destruída, pois ainda temos algumas características da imagem dos atributos comunicáveis de Deus, porém ela foi desfigurada pelo pecado, carece agora de ser regenerada, nascer de novo, e essa ação da regeneração, da santificação, da justificação, só é feita por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz e a obra do Espírito Santo na vida daquele que crê. Glórias a Deus. E até para crer, a gente precisa que o Espírito Santo nos convença, reavive o nosso livre-arbítrio, que hoje está corrompido também, como veremos mais à frente. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro subtópico, o autor do pecado. Então aqui no texto a gente viu que pelo homem entrou o pecado no mundo. Mas será se foi Adão que criou o pecado? Não, veremos aqui quem foi o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12,9. É o maioral dos demônios, conforme Mateus 12:24, 25, 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28:12-15.
que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 a 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão, segundo Pedro 2,4 e Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios, né? Então, quem é o autor do pecado? O próprio Satanás. Ele foi aquele que pecou primeiro. No céu, ele com um querubim ungido, mas ele quis se elevar acima de Deus, se exaltou e acabou, então, pecando. E nessa rebelião que ele promoveu, convenceu ali uma terça parte dos anjos que caíram com ele. E conforme o comentarista cita, a interpretação na maioria é que esses anjos caídos são os demônios, porque Satanás não tem poder de criar nada. Então os demônios, há o consenso de uma maioria de que são os anjos caídos, e uma parte ainda está presa, como diz aqui em 2 Pedro, também em Apocalipse. Então a intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim o pecado não teve sua origem no Éden. Então por um homem entrou o pecado no mundo, gerou a morte, a consequência do pecado, o salário do pecado. Mas já vinha lá do céu, quando Lúcifer, o querubim ungido, ele se rebela, e é por isso chamado de Satanás. Então ele é o autor do pecado, e agora, curioso, vai tentar o homem, e o homem acaba cedendo, o primeiro casal acaba pecando. Segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos, Gênesis 3:7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3:7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59:2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3:15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3:16 a 19, e a sua posteridade. Então a gente vê que instantaneamente, quando o homem peca, quando a mulher peca, eles romperam essa comunhão com Deus. Então vimos aqui que a morte espiritual é a separação do homem de Deus. Então a Bíblia diz que o pecado faz essa separação. E foi tão imediata que eles se escondem e também descobrem ali que estão nus. Já estavam nus antes, só que agora era algo que pesava sobre eles, a vergonha, não só da sua nudez, mas principalmente da sua ação que haviam desobedecido. Então estavam já provando dessa morte espiritual, e muitos vão provar se não crerem, porque a Bíblia diz que quem crê, será salvo, porém quem não crê continua condenado. Então, a condenação que já nos é nada por causa do pecado, o homem às vezes prefere viver no pecado e morrer no pecado. E também a consequência será essa morte espiritual, separação eterna de Deus. Então, muitas vezes ele acha que morreu, acabou, mas não. Ainda tem uma eternidade longe de Deus. A Bíblia diz que só há dois caminhos, um para o céu e outro para o inferno. Mas nós temos uma solução, uma saída, que é o Senhor Jesus. Quem crê será salvo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo me convence, me convida, aleluia, e eu então me arrependo do meu pecado, glórias a Deus, e recebo a salvação que gratuitamente o Senhor nos dá, pois a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, tudo foi Deus que fez. Enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Ele que nos reconcilia, o seu Espírito é que nos vivifica, que nos atrai até Ele, nos convence. Nossa parte é agora crer pela fé, receber o dom gratuito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu tiver esse encontro com Cristo durante a minha trajetória, não vou mais ser participante dessa morte espiritual, mas eu passei da morte para a vida. Glórias a Deus. E terei a vida eterna que Jesus pagou para nos comprar o perdão e nos dar, então, a vida eterna com Deus. Adão, portanto, fez o caminho inverso. Tinha, a comunhão com Deus, tinha a vida eterna, pois Deus criou ele para ser eterno. Mas ele escolheu romper essa aliança com Deus, desobedecer, pecar. Ele, como já falamos, Deus criou agentes livres, com livre-arbítrio para poder escolher obedecer ou não. Então, mas mesmo com a queda, Deus não foi pego de surpresa. Ele declara lá que
a semente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, estava se referindo à nossa solução, a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vem o castigo, mas também vem uma promessa de redenção. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade, né? Queda com Q maiúsculo, que é terrível e é singular, né? Essa queda, ou seja, o pecado original. Não é uma queda qualquer, mas é a queda, né, do ser humano ali no Éden. Terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma a sua realidade. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Romanos 5,12. Essa doutrina do pecado original e dessa transmissão para toda a humanidade é clara na Bíblia, né? Conforme esse versículo que lemos. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Versículo 19, 1 Coríntios 15:49. Em Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Né? O primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E 1 Coríntios 15:49 diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então essa imagem, essa natureza é transmissível, né? E em Cristo também vamos herdar, aleluias, essa outra imagem de incorruptibilidade. Glórias a Deus. E o quarto subtópico, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Romanos 2:9, 8:10, 2 Coríntios 7:1. Intelecto e vontade, Isaías 1:3, Jeremias 17:9, consciência e razão, 1 Timóteo 4:2, Tito 1:15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, conforme Isaías 1:5 e 6. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Né? Então, o pecado ele abrange todo o nosso ser, né? Mas não tirou, né? Não destruiu a imagem que Deus nos criou, apenas desfigurou. Né? Então, ele afeta todas as áreas da nossa vida, corpo, alma, espírito, intelecto, consciência, razão. Né? Por isso que nós não podemos chegar a Deus sozinho. Precisa o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Até essa ação, né, de nos trazer até Deus não é nossa, né? Não tem como dar um passo para Deus. É o Senhor que nos resgata, nos restaura e aviva nosso livre-arbítrio, nos convencendo. E agora nós escolhemos, né? Nós cremos que a graça é irresistível, tanto é que muitos resistem. Né? Então, mas o Senhor oferece o dom, o presente. Ele nos dá o presente. Né? A partir do momento que o Espírito Santo nos convence, nós temos toda a condição agora do nosso livre-arbítrio vivificado, escolher a Deus. Mas muito, por serem, né, agentes livres, escolhe continuar vivendo longe de Deus. Então nós cremos, né, nesses pontos que a gente vai estar discutindo melhor na próxima lição sobre a salvação, né, de que a graça de Deus é manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Deus amou o mundo todo, dando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, salvação é facultada a todos os homens. O Espírito Santo vem nos convencer, glórias a Deus. E se nós crermos, tivermos fé para receber o dom gratuito, o presente de Deus, seremos salvos. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, nós sabemos que nenhuma obra que a gente possa fazer pode comprar a salvação, mas somente crer a partir do momento que o Espírito Santo nos alcança. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós precisamos pregar. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, precisa crer, pois a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, nós cremos que, embora haja, né, a depravação total em todas as áreas do nosso ser, aleluia, nós ainda temos os atributos comunicáveis que Deus transmitiu a nós na criação, né?
não foi perdido, apenas está desfigurado e carece então da ajuda do Espírito Santo para que possa haver restauração em nossa vida, regeneração, nascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa imago Dei, né, essa imagem de Deus, não foi erradicada, mas desfigurada. Isso também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué 24:15, João 7:17, 2 Pedro 3:5, Apocalipse 22:17, né? Quem tem sede, venha. Josué diz, né, que vocês vão escolher, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês têm que também escolher nesse sentido. O livre-arbítrio ainda possuímos. Claro que está corrompido e carece da ajuda do Espírito Santo. O segundo tópico fala sobre a heresia que nega o advento do pecado. Então, qual é a importância de a gente entender tudo isso que estudamos até agora? A questão da queda, né, do pecado original e a questão da transmissão dessa natureza caída, decaída, depravada a toda a humanidade. Compreendendo isso, que a gente entende que só por Jesus podemos ser salvos, só com a ajuda do Espírito Santo. E as heresias vão então trazer ensinos contrários a essa revelação bíblica. Primeiro subtópico, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da Igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Esse viveu de 354 a 430. Né? Conforme o pastor Ezequiel Soares, eles não habitavam assim na mesma região, né? Mas eram contemporâneos. E esse Agostinho é o que vai combater, né? Vai confrontar essa heresia do pelagianismo. A letra A diz o seguinte: conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular, não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celeste, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então, ele mesmo não deixou nada escrito. Você conhece a heresia e se atribui a ele por causa dos opositores, né, do que escreveram aqueles que confrontaram esses ensinos. E também através de Celeste, que foi um dos propagadores, né, dessas heresias. Então, do que trata essa heresia? O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Então, conforme os defensores da heresia, né, de Pelágio, vão dizer que o homem nasce bom. Né? Então, depois ele vai se tornar mal por causa do meio. Mas ele nasce bom e ele tem então condição, né, de, com esforço próprio, ele se salvar, sem necessidade de um salvador, sem a necessidade da graça. A graça apenas seria algo acessório, né, mas o homem por si só teria a condição de se salvar sozinho, pois o que Adão fez no Éden não se propagou para a humanidade. Então, para eles não existe a corrupção geral do gênero humano, e esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado por Cide de Éfeso em 431. Então não existe a queda, né, o pecado original, que foi transmitida, né, a natureza decaída e também a consequência, né, ou a culpa para todos os homens, mas a gente lê no Salmo 51, que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, desde a concepção eu já nasci, né, com esse DNA, né, entre aspas, né, de forma metafórica, do pecado. Eu já herdei essa natureza e o meu corpo herdou o castigo. Como veremos aqui, uma prova irrefutável de que se propaga é a própria morte. Se fosse assim, se nascêssemos puro, perfeito, não teríamos também a consequência que era a morte. Então a resposta bíblica, letra B. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. Romanos 5,12b. Né? Então, se o pecado não fosse transmitido, se a natureza carnal não fosse transmitida para toda a posteridade de Adão, a morte também não seria, né? Então,
castigo, o pecado de Adão, que ele recebe diretamente de Deus, também alcançou toda a humanidade, demonstrando isso, que realmente a nossa natureza adâmica é a natureza carnal, a natureza que sofre, né, da depravação total, né, em todas as áreas. A corrupção do gênero humano é um fato contestável revelado na Escritura. Salmos 51:5, Isaías 1:5 e 6, Romanos 3:10-12. Né? A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, conforme o nosso textuário. Isaías 1:5 e 6 diz o seguinte: Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda cabeça está enferma, todo coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. E aí no verso 4 diz assim: Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Né? A gente vê que o pecado é algo que contagia, né? Contamina, e todo o gênero humano, então, a gente vê sofrendo desse mal. A gente vê o pecado hoje na sociedade, né? Em toda a área da cultura, da política, das relações sociais, das relações familiares. É um pecado. Ele nunca desapareceu, né? E isso são evidências incontestáveis de que a natureza adâmica, né? Ela foi propagada para toda a posteridade de Adão. Segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Né? Então, se não existe essa natureza caída, para que Jesus viria a morrer por nós? Se a gente nasce perfeito e depois se torna pecador por causa do meio. Né? Então, a gente vê que é como se fosse realmente um vírus, né? Um câncer, um pecado em nós. E como Paulo disse, né? Miserável no que sou, né? O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. Então, o pecado, a concupiscência, né? As tentações estão aí patentes e não tem como negar que tudo isso foi consequência do pecado original, da queda. E o terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Né? Já viu que os muçulmanos, então, acreditam que Jesus não precisaria, então, se sacrificar. Então, o que Jesus fez ali na cruz não foi nos salvar, foi apenas um ato de Marte, né? Apenas um sofrimento que ele passou ali, mas não tem nenhum efeito. Mas nós cremos diferente, nós cremos conforme a revelação das Sagradas Escrituras. Então vamos ver como afeta essas heresias antigas ainda nos dias de hoje. Primeiro subtópico, pensamento pelagianista em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. Né? Então, as religiões espíritas, reencarnacionistas, acreditam que o homem vai se aperfeiçoando, né? Através da morte, da reencarnação. Então, não carece de um Salvador, não carecia de Jesus ter vindo morrer. Né? Então, algumas religiões reencarnacionistas vão dizer que o homem vai chegar ao ponto de ele alcançar o nirvana ou se tornar um ser iluminado. Né? Então, o espiritismo também é uma dessas religiões que vai anular, né, a obra da cruz, porque o homem por si mesmo vai ele ser salvo, né? Ele mesmo vai alcançar uma purificação tal que ele mesmo se salve. E Jesus é apenas um espírito iluminado, né? Apenas um modelo para que alguém possa tentar chegar a ser igual a ele. Mas o homem não tem nenhuma condição de se salvar. Não é por obras para que ninguém se glorie, né? Até mesmo a Igreja Católica, infelizmente, eles rechaçam, né, essas heresias, mas porém eles acreditam que a salvação é pela graça, e a graça é recebida pelos sacramentos. O batismo, a penitência, a confissão, então aí que vai alcançar a graça. Então, quase atribuindo uma obra para poder alcançar a graça. A graça é um favor merecido. Né? Então não é batismo que salva, não é nenhum sacramento que vai salvar o homem, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. E o Espírito Santo vai nos convencer disso e nós vamos simplesmente crer, né? Para ser salvo, ou seja, pela fé receber, né? A fé é o braço estendido para agarrar o presente que Deus está dando gratuitamente. Glórias a Deus.
Então, qualquer pensamento de que o homem pode se salvar por algum tipo de obra, né, está atrelado também a essas ideias do pelagianismo, porque achava que o homem, por não ter herdado nenhuma natureza pecaminosa, ou seja, ele nascer puro, perfeito, ele poderia também alcançar a perfeição ou a salvação por méritos próprios. O movimento religioso denominado Ciência Cristã nega a existência do pecado. E no mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Então, a gente vê que esses movimentos religiosos vão também, de alguma forma, ter elementos dessa heresia em relação à pecaminosidade do homem. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas para também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também, né? Expiação universal, né? Ou seja, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, 1 Coríntios 15,3, 1 Timóteo 1,15. É nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, Lucas 12:12. Então precisamos conhecer a verdade, ser, um estudioso da palavra, ser um aluno de escola dominical para poder combater a heresia e apresentar a verdade, estar sempre pronto com mansidão a responder a qualquer um a razão da nossa fé. Louvado seja Deus. E segundo subtópico, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5:21, 1 João 4:1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Então, sem base, sem fundamentos, sem um alicerce firme, as pessoas estão sujeitas a qualquer vento de doutrina. Como é que a gente tem essa base? Estudando a palavra, como já falamos, sendo um aluno de escola dominical, frequentador de cultos de ensino, de doutrina. Aleluia, para que nós não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer vento, e para que também nós não venhamos a não suportar essa doutrina, como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias viveríamos dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, homens que já não suportam mais essa doutrina, mas amontoam mestres para ouvir aquilo que lhe agrada. E na internet, nas mídias, nas redes sociais, é o que mais tem falsos mestres ensinando doutrinas que são agradáveis, mas não é verdade, não é a palavra de Deus. Aleluia, e acaba então enveredando por muitas heresias. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou e em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Então é importante estudarmos hoje e nesse próximo domingo sobre o pecado, sobre a queda, sobre a nossa natureza decaída, que é desde a nossa concepção, a gente já herda ela, para que na próxima lição, quando a gente falar de salvação, a gente vai poder também rebater inúmeras heresias ou até mesmo ensinos contrários àquilo que a Bíblia nos revela em relação à soterologia, que vai ser o tema da próxima lição. Salvação não é obra humana. Infelizmente, muitos, por não conhecer a nossa doutrina, a nossa declaração de fé, acabam até nos acusando de ser pelagianistas. Aqueles que acham que nós cremos que a salvação é uma obra do homem, mas não é. A gente vai ver isso na próxima lição, mas nós entendemos que sem Jesus nós não podemos ser salvos. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente está ainda com a natureza depravada e não tem como nem sequer crer, nem sequer ter o livre-arbítrio estartado ou reavivado para poder escolher o céu, escolher a salvação, o perdão que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veremos isso com mais detalhes na próxima lição. Vamos orar agradecendo por essa lição. Então, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação que é clara, cristalina, Pai, demonstrando a nossa condição miserável, Pai, nossa condição de mortos no pecado, nossas ofensas e inimigos de Deus.
mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, nos amou primeiro e nos abriu um vivo e santo caminho, Pai. Aleluia. Morrendo ali na cruz, rasgando o véu. Louvado seja o nome do Senhor. Trocando de lugar conosco, Pai, no nosso castigo, na nossa condenação, para nos dar vida eterna. Nós possamos receber, Pai, aleluia, esse maravilhoso presente. Aleluia, que é através da Tua graça e mediante a fé. Em nome de Jesus, abençoa cada um nos comunical, fortalece, livra de todo mal, Pai. Abençoa, Pai, esse ministério que tanto amamos. Pai, continua prosperando em todas as igrejas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.